Os irmãos e irmãs, então hoje encerramos mais um ciclo da nossa caminhada desse ano litúrgico. Acho que é importante o padre explicar um pouquinho o que significa o ano litúrgico para nós na igreja, o que é o ano litúrgico. O ano litúrgico é o modo como a igreja organiza as celebrações durante o ano. Durante todo o ano que hoje se encerra, nós fomos vivenciando e meditando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios da sua vida, os seus ensinamentos, de uma forma organizada. A igreja organizou toda a liturgia em 3 anos, que nós chamamos ano A, ano B e ano C. Esse ano que nós estamos encerrando hoje é o ano A. O ano A, nós de modo especial refletimos e ouvimos o Evangelho de São Mateus. No ano B, vamos refletir e ouvir de modo especial o Evangelho de São Marcos. E no ano C, o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João, nós ouvimos eles nas festas litúrgicas que celebramos durante o ano, no tempo da Páscoa e nas outras festas, solenidades que nós vamos celebrando então durante o ano. A igreja organizou a liturgia desse modo, e de modo especial a liturgia da palavra, através dos anos litúrgicos, para que nós, o povo, tivéssemos acesso ao conteúdo da revelação na sua totalidade. Acho que eu já disse isso para vocês, mas se nós, todos os dias, lermos a liturgia diária que a igreja propõe, durante a semana é uma leitura, um salmo e o evangelho. Nos domingos, solenidades e festas, temos 2 leituras, o salmo e o evangelho. Se lermos todo dia a liturgia diária, em 3 anos nós praticamente lemos a Bíblia toda. Às vezes tem gente que vem perguntar para o padre assim: padre, quero ler a Bíblia, por onde começo? Eu digo, leia a liturgia diária, conforme a igreja organizou. Leia a liturgia diária. Depois de 3 anos você já vai ter lido praticamente toda a Sagrada Escritura. Que bonito esse amor que a igreja tem por cada um de nós e esse cuidado de nos fazer e de nos dar a oportunidade de conhecer todo o mistério da salvação no conteúdo da revelação. Palavra de Deus, Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus revelada, o magistério, a sagrada tradição. E assim nós vamos conhecendo as verdades da fé revelada a nós e vivendo então esse ano litúrgico. Quando encerramos um ano litúrgico, é uma oportunidade que temos de fechar um ciclo na nossa vida, olhar para trás, para esse ano que celebramos e percebermos como que nós correspondemos então a tudo que aprendemos na palavra de Deus. E vamos iniciar um ano novo a partir do próximo domingo, o Advento, em preparação ao Santo Natal do Senhor. É um tempo então propício a assumirmos novamente o nosso compromisso, a fazermos compromisso com Deus, de um seguimento fiel a Ele, de abrir o nosso coração e nossa vida para acolher o que Ele tem para nós. Por que que nós encerramos o ano litúrgico com essa solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo? Porque nós reconhecemos que Jesus é o nosso único Rei, o Rei soberano sobre a terra, sobre os céus. Primeiro, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que sempre existiu, que sempre reinou no seio da Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo. Mas esse Deus, Filho de Deus, veio ao mundo, se fez um de nós, se fez homem, para resgatar o gênero humano, para nos salvar. Nós sabemos bem, irmãos e irmãs, que Deus criou tudo, é dono do universo, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, para a sua glória, para a manifestação do seu nome, para que Ele fosse conhecido. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, cria com poder e dá ao homem e à mulher poder de governar.
Aqui, irmãos e irmãs, é um sentido bonito também da soberania, ou melhor, do poder que Deus confere aos homens de cuidar e governar. Deus deu a nós esse poder, sim, de governar as coisas temporais. É claro que Deus é dono de tudo, e Ele pode acabar com o tempo e acabar com o mundo num piscar de olhos, assim diz a palavra. Mas Deus não pode contradizer a si mesmo. Como Ele criou o homem e a mulher, e deu ao homem e à mulher poder de governar as coisas temporais e cuidar do mundo, domine sobre o mundo. Assim Deus disse aos nossos primeiros pais. Poder de dominar o mundo. Dominar não é destruir, dominar é cuidar. Nós temos então esse poder de governar as coisas, a nossa vida, a nossa família, governar o mundo. Os políticos têm esse grave dever de governar com prudência as nações. Deus deu ao homem poder e autoridade, sim, para governar as coisas temporais. Mas qual poder foi esse que Deus deu ao homem? É o poder de opressão? É o poder de domínio, de opressão sobre os outros? Claro que não. Esse poder que nós vemos aí no mundo, de pessoas que oprimem, que querem destruir, que buscam apenas satisfazer as suas vontades egoístas, esse é o poder marcado pelo pecado original, do orgulho humano, da concupiscência do pecado que ainda existe no nosso coração e que nos faz muitas vezes querermos buscar apenas os nossos interesses particulares. Esse não é o poder que Deus conferiu ao homem, mas o poder de governar, como está escrito hoje na primeira leitura que ouvimos do profeta Ezequiel. Como um pastor que cuida, que vai ao encontro da ovelha que está perdida, que cuida das feridas daquela ovelha que está machucada, que se machucou no caminho, que cuida e protege e vigia a ovelha gorda, ou seja, aquela que já está no caminho, aquela que já está no redil, mas que precisa ser vigiada, que precisa ser cuidada, para que não venha o ladrão, para que não venha o lobo feroz para destruir e arrancar do redil essa ovelha que já está nos cuidados de Deus. Esse é o poder que Deus também confere e espera de nós. Por que eu digo isso, irmãos e irmãs? Porque pelo batismo, e de modo muito especial, os pais, pelo sacramento do matrimônio, têm esse poder também dentro da família, de governar e cuidar dos seus, como um pastor que protege, que vigia as suas ovelhas, e que cuida e que sara as feridas. A igreja, nós, ministros da igreja, temos essa missão de sermos pastor também que cuida das ovelhas, que vigia, que protege, para que o mundo não assalte e não roube a fé verdadeira do coração de vocês, de nós que somos as ovelhas desse redil. Os políticos têm o grave dever de cuidar para o bem comum de todos, protegendo os direitos de todos os cidadãos, governando com justiça, não governando para si, mas governando para o bem de todos. É assim que Deus espera que governemos. É claro que, enquanto estivermos nessa terra aqui peregrinando, e ainda existe o pecado no mundo, e ainda existe a concupiscência no coração do ser humano que muitas vezes nos arrasta para o pecado, o poder não vai ser vivido dessa forma como Jesus espera. Só aquele que entende isso, que se abre à graça, que se abre ao verdadeiro amor de Deus e do amor ao próximo, vai conseguir governar com justiça. Eu digo isso, irmãos e irmãs, para lembrar a todos nós que o reino de Deus não é um reino deste mundo. Jesus Cristo mesmo disse, diante de Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Sendo Deus, tem domínio sobre tudo, mas Deus deu ao homem poder de governar as coisas temporais, e Deus não vai tirar das nossas mãos esse poder. Como eu disse, Deus não pode contradizer a si mesmo. Se Ele deu autoridade, deu poder, assim será.
Mas esse mundo que nós vivemos, esse tempo, um dia vai terminar. Isso Jesus Cristo garantiu e a palavra nos garante. Jesus Cristo, quando estava subindo aos céus após a sua ressurreição, disse: do mesmo modo em que vocês estão vendo o Filho do Homem subir aos céus, vocês verão ele vindo em poder e em glória, junto com os seus anjos. Nós professamos isso na nossa fé, todo domingo, e quando rezamos o credo, que Jesus está sentado à direita do Pai, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É o que ouvimos hoje no Evangelho, novamente Jesus contando nessa parábola. Um dia vocês verão o Filho do Homem vir na sua glória, acompanhado de todos os seus anjos. Então se assentará em seu trono glorioso para julgar os vivos e os mortos, para separar aqueles que viveram justamente, santamente, seguiram seus preceitos e destinar estes à glória eterna. E aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, aqueles que negaram a fé, aqueles que não amaram a Deus e os seus irmãos, esses serão destinados à perdição eterna, ao fogo eterno. Jesus conta essa parábola não é para causar pavor e medo, não é isso, mas para que nós tenhamos no nosso coração um santo temor a Deus, sabendo que Ele virá um dia como justo juiz para julgar-nos, a todos nós. A parousia, que nós chamamos, é esse momento da vinda de Cristo no final dos tempos, para julgar os vivos e os mortos. Pode acontecer a qualquer momento, irmãos e irmãs. E é por isso que sempre Jesus nos convida à vigilância na oração, a vigilância no nosso modo de proceder, a vigilância no seguimento dos mandamentos, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. E nós pedimos a cada Santa Missa: vem, Senhor Jesus, porque nós como igreja desejamos a vinda de Cristo logo, iminente, para destruir, como ouvimos no final da segunda leitura de hoje, destruir definitivamente os poderes deste mundo que oprimem, que marginalizam, para destruir definitivamente o poder da morte que existe ainda neste mundo da morte biológica que vamos todos nós passar, para vivermos e gozarmos eternamente do reino dos céus. Nós chamamos todo momento: vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo, deve ser o desejo do nosso coração. Talvez na vinda de Cristo gloriosa, nós não estaremos aqui ainda presentes na terra, né? Nós não sabemos o dia e nem a hora. Diz Jesus Cristo aos seus discípulos: somente o Pai sabe o dia e a hora. Não cabe, nem o Filho do Homem sabe qual é o dia e qual é a hora. Mas acontecerá. Não podemos tirar essa realidade diante dos nossos olhos. Vai acontecer. E se não estivermos aqui, com o nosso corpo material aqui na terra, nós já teremos passado pela realidade da morte. E é por isso que a Santa Doutrina nos ensina que todos nós que morrermos antes da parousia, antes da vinda de Cristo gloriosa, iremos passar pelo nosso juízo particular. No momento da morte, há a separação da nossa alma e do nosso corpo. O corpo vai padecer, o corpo vai sim padecer a corrupção própria dele. A alma é imortal. A alma, graças a Jesus Cristo e ao seu sangue derramado na cruz, que ressuscitou e nos deu vida, a nossa alma é imortal. No momento da nossa morte, nós já passamos pelo nosso juízo particular. Já seremos destinados ao céu, ao inferno ou ao purgatório. Com a graça de Deus estaremos todos nos céus. Esse é o nosso desejo, é para isso que nós estamos aqui e acreditamos em Jesus Cristo. E buscamos conformar a nossa vida a Ele, para recebermos o prêmio da coroa dos céus. Vinde benditos, ouvimos Jesus hoje, né? Vinde benditos. Essa é a nossa certeza. Lembram daquele momento na cruz,
Jesus e ao lado dois ladrões. Um deles se arrepende de tudo o que fez e reconhece que aquele que está ali crucificado é o Rei e Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O Jesus Cristo está na cruz. O seu trono é a cruz, a sua coroa é de espinhos. Mas aquele homem reconheceu que de fato Jesus é o Rei e Senhor. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus garante o céu àquele homem que se arrepende de coração e que então ganha a vida eterna, por reconhecer Jesus como seu mestre, como seu Rei, como seu Senhor. Nós também passaremos pelo nosso juízo particular, se morrermos antes da parousia. E o Senhor também vai olhar para nós e não vai com um caderninho ficar olhando quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós não correspondemos, mas vai olhar de modo especial as vezes que nós levantamos da situação de pecado, que reconhecemos que somos miseráveis e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida, e que nos colocamos de pé novamente a caminho, desejando melhorar a cada dia, configurar a nossa vida a Jesus Cristo, seguindo os mandamentos. Nós seremos julgados, irmãos e irmãs, pelas obras da misericórdia que praticamos ou que deixamos de fazer. Foi o que Jesus hoje nos ensinou no Evangelho. As obras da misericórdia são um sinal claro de quem entendeu o verdadeiro reino. E ainda que o reino de Deus, nós não vivamos em plenitude aqui na terra, é claro que não. Mas nós, igreja, cristãos, vivemos de um modo misterioso o reino de Deus aqui também. Seguindo Jesus Cristo, vivendo os mandamentos, amando a Deus e ao próximo, através também das obras de misericórdia. Quando foi, disse aqueles homens a Jesus Cristo, ao Senhor e Rei: quando foi que te demos de comer, que te demos de beber, que te vestimos? Quando foi que te visitamos quando estava preso ou doente? Quando foi que cuidamos de ti, que fomos ao encontro de ti quando mais precisava? Disse Jesus: toda vez que fizestes isto aos mais pequeninos do reino, foi a mim que o fizeste. As obras de misericórdia, então, irmãos e irmãs, são um sinal claro de que nós estamos no caminho certo. Quando buscamos na nossa vida viver as obras de misericórdia, estamos vivendo o plano de Deus e o reino de Deus na nossa vida. E isso nos garante o reino dos céus. É claro que o cristão não faz obra de misericórdia como uma forma de barganha, né? Vou fazer o bem porque quero ganhar os céus. Isso já é um orgulho também. Vou fazer o bem, vou ajudar esse que está precisando só porque não quero ir para o inferno. Essa não é a atitude do verdadeiro cristão. Nós fazemos livremente, desapegados, porque faz parte da dinâmica e da vivência do cristão ajudar aquele que precisa. Temos que ter esse olhar a todos os nossos irmãos e irmãs, de modo especial aqueles que nos estão muito próximos, cuidando, zelando daqueles que precisam de nós. E assim seremos um dia acolhidos no reino dos céus, pelas obras de amor e misericórdia que praticamos, que vivemos. Deixemos então, irmãos e irmãs, que essa palavra toque profundamente o nosso coração. E que ao encerrarmos esse ano litúrgico, podemos proclamar Jesus Cristo como o único Rei e Senhor da nossa vida. Não deixemos que o mundo, que as seduções do mundo nos tirem a verdadeira fé. Nos diz assim o Catecismo da Igreja Católica, que no fim dos tempos, a Igreja passará pela grande perseguição. Aparecerá e surgirá no mundo o anticristo. O anticristo não é uma pessoa. O anticristo são pensamentos, ideologias que vêm
minando o coração e a verdadeira fé dos cristãos. Vem roubando, tentando roubar e tirar do nosso coração a essência da verdadeira fé. Um paganismo que vai entrando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe. Porque os filhos das trevas, disse Jesus, são mais espertos que os filhos da luz. Por isso que precisamos estar vigilantes, para que nada tire da nossa vida, do nosso coração, a verdadeira fé. Que não perdamos a fé, que não acreditemos em falácias do mundo que tiram a verdadeira essência da nossa vida. E precisamos estar vigilantes. E é aqui que entra a nossa missão de pastor, de cuidar das ovelhas. Não é só o padre que tem essa missão, não. Todo batizado tem a missão de cuidar da própria vida de fé e da vida de fé dos irmãos, daqueles que lhes são mais próximos de modo especial. Não podemos deixar que o mundo nos roube a nossa fé. Não podemos. E que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a vivermos com autenticidade e fidelidade o segmento do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Estão dormindo, parece. O padre falou demais.